sem muitas delongas. Então, é abordar exames laboratoriais focando em marcadores inflamatórios ao longo das fases da vida. Eu gosto bastante de exames, né? Quem me acompanha sabe disso. Tem curso, tem tudo sobre o assunto, mas o objetivo aqui não é vender curso hoje, é abordar o assunto, até porque o curso que eu tenho não fala disso, então acaba sendo um conteúdo complementar, né? Isso aqui é uma aula nova, eu montei ano passado, no meio do ano passado, em pandemia já, então um conteúdo bem atualizado sobre isso. E a gente vai falar de marcadores, principalmente marcadores inflamatórios, desfecho que a gente pode associar, como dosá-los na prática clínica e o impacto, quais talvez seriam mais importantes a gente acompanhar nas fases da vida, né? Já vi que tem alguns que são mais bacanas na infância, outros na fase adulta, outros na terceira idade, né? Então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Fazendo uma brevíssima introdução sobre exames, primeiro de tudo, cada pessoa é única. Então, por mais que nós tenhamos valores de referência, médias, etc., cada paciente é único e a gente tem que respeitar isso. Não entender, lógico, quadros patológicos como normais, mas a gente tem que saber disso. Exemplo breve de hoje, paciente foi entregar a dieta dele hoje, me mandou os exames, fui olhar que ele tinha uma gama GT aumentada há anos, há 10 anos, e sem explicação nenhuma, estilo de vida saudável, nenhuma outra alteração de enzima hepática, nada, uma gama GT aumentada, nem metais pesados, nem outras hipóteses. Então é o tipo de coisa que deve existir algum polimorfismo, deve existir algum fator que não está afetando a qualidade de vida daquele paciente, então a gente não trata exame, né? A gente investiga, analisa com cautela e, na maioria das vezes, nesse caso, por exemplo, a gente tranquiliza o paciente, né? Porque não vale a pena criar muitos problemas em torno de algo que não é um problema real, né? Exames laboratoriais, né? A gente tem que pensar sempre em solicitados quando eles podem modificar um diagnóstico, prognóstico, um tratamento ou a conduta. Então, sempre se questionar para que eu estou pedindo, por que eu estou pedindo esse exame. Não é aleatório, não é pedir todos os exames para todo mundo, de forma alguma. Eu tenho bastante senso crítico sobre isso. Então, antes mesmo de a gente começar a nossa aula, eu queria que vocês tivessem uma pausa rápida aqui, abram os olhos, tá? E liguem os ouvidos aí para a gente prestar atenção, talvez, nos slides mais importantes de qualquer aula ou qualquer interpretação de exames da vida de vocês, tá? Alguns conceitos bem imprescindíveis. Primeiro de tudo, os exames são complementares ao processo diagnóstico nutricional. A gente não faz diagnóstico nutricional pautado só em exames. A gente tem sempre que pensar em exames de sangue, fator de risco e sinais e sintomas. Os exames, eles são o meio do caminho, que vão ligar o fator de risco aos sinais e sintomas. Jéssica, como assim fator de risco? Exemplo básico. Fator de risco para carência de ferro. Não comer ferro. É o primeiro fator de risco, não ingerir. Outros fatores de risco, aí vem uso de omeprazóis, cirurgia bariátrica, enfim, disbiose, entre outros, má mastigação, outros, menstruação aumentada, fluxo menstrual aumentado, entre outros. Fator de risco, sinais e sintomas de anemia ferropriva ou de falta de ferro, aí vem cansaço, fadiga, etc, etc. Como é que confirma, como é que tira a dúvida? Exame de sangue. Fator de risco para testo baixa. Dormir mal é um fator de risco. Sedentarismo é um fator de risco. Carência nutricional é um fator de risco. Sinais e sintomas. Queda de libido, energia, disposição física, cansaço. Vários sinais e sintomas são amplos. Cansaço pode ser sinal e sintoma de muita coisa. Aí vem o fator de risco e vem os exames para direcionar-nos o que está causando aquele sinal e sintoma. Sempre pensar nessa linha, tá? A maioria das doenças crônicas apresentam formas leves e graves. Aí que entra a nossa importância de estudar isso bastante a fundo para pegar, identificar esse paciente quando ele aponta para o rumo da doença, não esperar ele ficar doente. Apontou para o rumo da doença, já trazê-lo para o rumo da saúde, né? Usar os exames de forma mais crítica em relação a isso. Os valores de referência, via de regra, não correspondem necessariamente aos valores de saúde, então a gente não pode ficar preso de forma alguma ao valor de referência. Existe a margem de erro dos exames, né, que é chamado de RCV, ou diferença crítica. Exames não são exatos, muito cuidado ao interpretar exames e falar que aumentou, que caiu. Tem a margem de erro do Ibope ali, que em alguns exames é bem grande. E por último, individualidade, como a gente já citou.
antes de qualquer interpretação de exame, sempre se prendam a esses conceitos iniciais, tá bom? Para evitar, inclusive, isso, bíblias de exames, 70, 80 páginas, de exames mal solicitados e mal interpretados. Muita cautela em relação a isso, tá? Produção, só para perguntar, tá gravando? Tá gravando. Show, olha aí, coisa boa. Produção não decepciona, né? Parabéns, parabéns. Biomarcadores de inflamação nas fases da vida, começando na primeira fase da vida, né? Então, aqui a gente vem, não é nem criança ainda, na mãe que está pensando ou que está grávida, né? Então, olha que interessante, o estresse materno, ele parece já estar associado com um quadro inflamatório na criança. Então, lendo ao pé da letra aqui, palavras do artigo, esses achados indicam que o estresse materno pode aumentar os processos inflamatórios infantis durante o primeiro ano e meio de vida, enquanto o apoio social materno pode proteger ou diminuir esses efeitos. Apoio social, não estou falando nem de nutrição aqui ainda, tá? Então, ao examinar processos à medida que ocorre durante a infância, a investigação atual dá um passo importante para identificar como os ambientes estressantes precoces podem dar origem a risco de doença a longo prazo. A gente já sabe bastante da programação metabólica, de outras questões, e aqui vem mais um achado bacana, né, para a gente ter noção em relação ao longo da vida do nosso paciente. Nosso foco aqui não vai ser criancinhas, nem é meu público-alvo, nem de estudo, nem de atendimento. Admiro muito quem é, e até se tiver alguém aqui que possa corroborar depois, por favor, se manifeste no final da aula, tá bom? Crianças e adolescentes, olha que bacana. Nós temos, quando a gente pensa em marcadores inflamatórios, a gente tem que lembrar primeiro que nós temos o nosso sistema imune, também como um sistema que gera inflamação, respostas inflamatórias, para coordenar essa resposta imunológica. Quando a gente pensa na série branca, hemograma básico, toda pessoa faz corriqueiramente. Nós temos a contagem total de leucócitos e nós temos os diferenciais, monócitos, sinófilos, basófilos, as células diferentes ali. E essas contagens diferenciais, primeiro, a gente tem que lembrar que elas vêm, a maior parte delas, vem de uma mesma origem, né, embrionária, celular, lá na medula óssea, e vão se diferenciando a depender do ambiente onde elas estão inseridas. E quando a gente pega no hemograma, é isso aqui que a gente vê, né? Tem toda a cascata de produção, mas no hemograma é isso aqui que a gente vê, né? Leucograma, bastonete, segmentado, eosinófilo, basófilo, isso aqui às vezes é um bicho de 7 cabeças que a gente tem que tentar desmistificar e ficar mais familiarizado com esses termos, tá? Na prática, o que mostra pra gente, que a gente vai investigar aqui mais a fundo, com o marcador inflamatório, tá? Bastonete segmentado. Lembrando, o que são bastonetes segmentados? São a mesma célula em estágios diferentes de maturação. Olhem na imagem aqui no fundo, não consigo apontar aqui, meu mouse não está querendo ajudar, mas olha aqui na imagem no fundo, bastonete virando neutrófilo. O neutrófilo, o mesmo nome, neutrófilo, é o segmentado, eles são a mesma célula, tá? Segmentado é o neutrófilo, ok? Então, quando eu falo aqui bastonete segmentado, eu estou falando da soma de bastonetes mais segmentados, que são os neutrófilos, ok? O normal é isso aqui, é não ter bastonete, que é a forma imatura da célula, é só ter o neutrófilo, que é a forma madura, tá? Que é o segmentado. Então, é já um dos parâmetros importantes a gente ver em relação a marcadores inflamatórios, e também os linfócitos, que tanto se fala hoje em dia, né? Barreira linfocitária, resposta linfocitária, principalmente natural, killers contra infecções virais, né, em tempos de Covid. Mas, enfim, temos linfócitos também como linhas de defesa importantes, e existem bastante estudos aí trazendo para a gente uma razão neutrófilo linfócito como marcador de status inflamatório sistêmico dos pacientes. Nesse caso, um N de 187 adolescentes, mostrando isso, que quando eles eram obesos em relação ao controle, eles tinham mais neutrófilos e menos linfócitos, percentualmente falando, do que o grupo controle, por isso essa razão alterada, né? Então, quando a gente vai ver aqui a razão, né, neutrófilo linfócito ratio aumentada nos indivíduos com obesidade, tá? E também PCR aumentada, que a gente vai ver que é um dos marcadores inflamatórios mais clássicos a gente utilizar na prática clínica. Mas, Jefferson, por que isso acontece? Só para a gente dar uma breve explanação. Por que o neutrófilo fica aumentado quando a gente pega indivíduos com obesidade, por exemplo, mostrando esse quadro inflamatório? E lembrando, mais uma vez, aqui entra, inclusive, aquele cuidado.
Ah, o obeso saudável. Cuidado. Será que está 100% saudável mesmo? Será que não tem marcadores subclínicos mostrando que daqui 5, 10 anos ele tem risco aumentar de ter outros quadros? Muito cuidado, tá? Então, quando a gente pensa no neutrófilo, a gente tem que lembrar o seguinte: quando eu tenho hiperglicemias, o consumo exagerado de carboidrato de alto índice glicêmico de forma frequente, essas hiperglicemias constantes e frequentes, elas propagam, elas causam uma onda de estresse oxidativo aumentada, chamada de burst oxidativo, o que corrobora com uma resposta inflamatória. Sempre que a gente falar de resposta de estresse oxidativo, isso acaba desencadeando também uma resposta inflamatória, que estimula a síntese de toxinas pró-inflamatórias com recrutar células imunológicas, tá? Nesse caso, aumento de neutrófilos, ou seja, hiperglicemias constantes, aumento de neutrófilos. Resistência à insulina, diabetes, aumento de neutrófilos. Obesidade, síndrome metabólica, aumento de neutrófilos, tá? Então, sempre lembrem dessa relação. E, via de regra, também está associado com uma queda linfocitária. Isso, inclusive, corrobora com a ideia que é tão discutida hoje de obesidade como fator de risco para agravos de Covid, já que nós temos, via de regra, indivíduos com síndrome metabólica e obesidade, uma queda linfocitária, ou seja, uma das primeiras barreiras imunológicas que compõem ali a nossa imunidade inata contra vírus, ela está imunossuprimida. E aí a gente tem um prejuízo sistêmico por conta disso, tá? Além disso, ou seja, primeiro marcador básico aí, razão linfócito neutrófilo linfócito, desculpa. Jefferson, mas qual que é o índice? Como que eu vou analisar isso na prática? O ponto-chave não é qual o valor de referência, nesse caso. O ponto-chave é o seguinte: monitoramento do meu paciente. Monitoramento do meu paciente. Eu atendi um paciente hoje, daqui 6 meses, ele está pior do que antes. O neutrófilo está aumentado, o linfócito está mais baixo. É comparar ele com ele mesmo. Nós não temos ainda um consenso nessa razão para bater o martelo, tá bom? PCR. É interessante que mais um estudo que analisou adolescentes aqui, né, com obesidade e controle, de 2 até 19 anos, crianças e adolescentes, eles viram o seguinte: crianças e adolescentes com obesidade, eles têm, em via de regra, níveis de PCR aumentados, sem necessariamente ter dislipidemia, sem ter hipertrigliceridemia, sem ter resistência à insulina ou sem ter pressão alta. Ou seja, é um marcador precoce de inflamação, que parece vir antes dos problemas futuros, mostrando que a inflamação está acontecendo, e que se ela continuar acontecendo mais 2, 3, 4, 5 anos, podem vir agravos no futuro. Então, o PCR é bem interessante nesse sentido. Cuidado, o PCR altera muito fácil. Chutei aqui na parede, o PCR aumenta. Qualquer infecção, inflamação, o PCR aumenta. Por isso, em indivíduos com obesidade, se você quer ver essa resposta inflamatória, tem que monitorar a PCR. Medir hoje, medir daqui 2, 3 meses, medir daqui 2, 3 meses de novo, e ver, ou todo ano, você vê que ao longo de 5 anos, todo ano a PCR está alta. 10, 15, 12, 10, 15, sempre alta. Isso é uma coisa. É outra coisa, eu, com uma rinite atacada, a PCR que vem 0,0 faz pico de 15 e cai. Pega no meu histórico, acontece isso. Normal, qualquer doença, qualquer questão aumenta a PCR. Agora, ela alta crônica, ela mostra inflamação crônica. Ela alta pontual, mostra inflamação pontual. Ponto. Beleza? PCR é um ótimo marcador inflamatório, inespecífico, mas um ótimo marcador inflamatório. É produzido no fígado, é um mediador inespecífico de inflamação, está associado com risco cardíaco comentado. Aqui tem os mecanismos, veja com calma na posteriori, tá bom? Então, é também um dos marcadores aterogênicos, consequentemente, tá? Esse é um estudo bem interessante, né? 774 do crianças e adolescentes, mediram PCR, também mediram ICAM e VCAM, que são citocinas, né? Quimiocinas que atraem monócitos, que vão propagar a resposta inflamatória a nível de artéria, corroborando com aterosclerose, tá bom? E eles viram aqui uma associação da PCR aumentada com insulina mais alta e, consequentemente, um HOME-R aumentado nos indivíduos com sobrepeso e obesidade, tá? E eles viram que, quando foram ajustar o IMC, PCR aumentada, por exercício, quem era sedentário, nunca fazia, também tinha esse fator de risco aí, né? E quem fazia médio era o melhor. Quem fazia médio a atividade física, nem extenuante demais, nem muito leve, era quem tinha PCR mais baixa, ou seja, efeito anti-inflamatório da atividade física, entre outros marcadores correlacionados.
E que curioso, eles foram estratificar sobrepeso, obesidade e a chance, ajustando idade, gênero e exercício, sobrepeso, obesidade, tirando todos os outros fatores, a chance de uma criança com sobrepeso, obesidade ter uma PCR aumentada, ou de um obeso, uma criança com obesidade, desculpa. E eles viram que as crianças e adolescentes com sobrepeso têm 6 vezes mais chance de ter uma PCR aumentada e as crianças com obesidade 32 vezes mais chance de ter uma PCR aumentada. Então existe essa correlação bem forte, tá? Como a gente já comentou de forma breve, a atividade física é um fator anti-inflamatório essencial. Jéssica, eu sou nutricionista. A gente deve, como profissional de saúde, acima de nutricionista, orientar e estimular nosso paciente a fazer atividade física. Ponto, tá? Alimentação e exercício. Jefferson, mas será que pode? Ajuda a melhorar a PCR? Total. Olha que bacana. Aqui, 12 semanas de combinação entre treinamento e sem fazer restrição calórica, só pensando na atividade física em si, tendo um efeito. Então, olha, crianças com sobrepeso, pré e pós, após o treinamento, queda na PCR em relação ao controle que se mantinha estável. E também, consequentemente, queda na leptina. Isso é bom, mostrando queda na resistência à leptina. Aí a gente pensa também em outros desfechos, como melhora de saciedade, como outros efeitos benéficos, melhora de metabolismo energético como um todo, que a leptina está envolvida, né? Resumindo para crianças, razão neutrofilo linfócito parece ser um bom marcador, PCR também é um bom marcador, pensando inclusive na vida adulta posterior, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. A PCR na infância, crianças inflamadas na infância parecem ser adultos mais inflamados, independente do que acontece ao longo da vida, tá? Vamos ver sobre isso. Na fase adulta, avançando aqui para os adultos. Primeiro, razão do neutrofilo linfócito continua sendo um bom marcador? Parece que sim, tá? Nesse caso, um estudo que foi ver, acompanhou durante 42 meses aqui esses adultos, 515 pacientes infartados, e eles foram ver o seguinte, dos pacientes infartados, foram ver que quem tinha o quartil, o quintil, dois quintis superiores, quintil 4 e quintil 5, de níveis de proporção de razão neutrófilo linfócito, NLR, eles tinham aqui 158 vezes ou até 320% maior chance, vezes por cento, maior chance de morrer. Mostrando, então, talvez até uma questão de prognóstico, né? Então, aqueles que são infartados, quem está pior de status inflamatório tem uma chance maior de morrer após a internação, né? E é isso que ele traz aqui pra gente. A gente vê mais uma relação, mais uma questão em relação a sobrepeso e obesidade e marcadores inflamatórios, mas aqui não a PCR. A PCR também está alterada. Observem aqui nessa tabela, grupo A são indivíduos eutróficos, IMC 22, e uma PCR ali de 5, média. Os indivíduos com sobrepeso, que é o grupo B, 7 de PCR, grupo C, 11. Mas aqui eles também queriam ver a questão de ferritina como marcador inflamatório, e viram isso. Primeiro eles viram o seguinte, que esses indivíduos, de acordo com o IMC, eles tinham a hemoglobina mais baixa, mostrando que os indivíduos com sobrepeso e obesidade tendem a ter mais anemia, falta de ferro. Eles viram saturação de transferrina também mais baixa nesses indivíduos, e a ferritina aumentada, mostrando essa ferritina não como marcador de estoque de ferro, mas como marcador inflamatório que aumenta de acordo com o sobrepeso e obesidade, tá? Então, muito cuidado ao interpretar a ferritina. Então, em indivíduos com sobrepeso e obesidade, ela pode refletir inflamação e pode não ter relação direta com saúde e metabolismo de ferro, tá? Muita atenção em relação a isso. Aqui está um exemplo, olha só esse estudo de caso, que curioso, né? Que interessante. Leucócito, vamos olhar aqui, leucócito, primeiro lá em cima, está na faixa de referência. Neutrófilo, os segmentados, estão bem para o alto. Linfócito, está ali na média. Fazendo essa razão, dá uma razão mais ou menos desproporcional. Mas aí que entra o ótimo. O ótimo, galera, não é o leucócito de 9.100. Leucócito abaixo de 7.500, 6.500, é o ótimo. Segmentado dele tá numa contagem também bem mais alta do que o ótimo. E quando a gente vai ver a curva glicêmica, tem resistência à insulina braba, né, um ROMR altíssimo, bastante resistência à insulina, ferritina altíssimo, mostrando esse quadro inflamatório e um triglicerídeo alto, também mostrando essa questão de resistência à insulina hepática, né. Então o quadro todo aí que corrobora
E você olha um leucograma desse com olhar normal, digamos assim, tá tudo normal. Ele não vê inflamação aí com olhar sem ser mais criterioso, tá? Mas é um quadro inflamatório bem evidente. De forma sucinta, porque não é o foco da aula, mas por que sobrepeso e obesidade vem com a inflamação? Qual que é o ponto? Por que eu já comecei a aula falando tanto sobre peso, obesidade e inflamação? Não é só a questão do ganho de peso, mas é o que se come para ganhar esse peso, são os hábitos de vida que tem para ganhar esse peso a mais. Esse é o grande ponto, tá? Então, por isso que existem perfis completamente diferentes. Tem indivíduo que tem sobrepeso e obesidade, ele é muito mais doente que outro, porque eles não chegaram naquele nível da mesma forma. Um chegou mais saudável do que o outro, mas ambos estão no risco aumentado, tá? Quando a gente pensa, para pensar na questão do sobrepeso e obesidade, além, é extremamente multifatorial, mas sendo aqui mais assertivo e direto ao ponto, a gente tem o sedentarismo, a inatividade física e um padrão alimentar inadequado, que não é só excesso alimentar, mas a qualidade dessa alimentação é inadequada, né? E no tocante à inflamação, ela também vem ela vem da alimentação. Olha que interessante. Isso é um estudo que foi ver a ingestão de AIDS, agente de glicação avançada, né? E aumento de marcadores inflamatórios. Então eles pegaram diabéticos tipo 2, analisaram a PCR basal deles e testaram durante 6 semanas uma dieta alta em AID e baixa em AID para ver o impacto disso em marcadores inflamatórios. E viram que a dieta alta em AID aumenta a PCR e aumenta a TNF-alfa, marcadores inflamatórios aí para a gente, tá? Mas Jefferson, o que são os AIDs? São substâncias produzidas a partir do calor excessivo e da ligação entre alguns carboidratos e algumas proteínas, tá? Eles geram modificação dessa proteína, podem gerar modificação de tecido também. A hiperglicemia por si só também gera formação de AIDS dentro de nós, tá? E eles favorecem o estresse oxidativo, eles têm uma ligação direta em receptor de AID, que é o RAID, e que desencadeia a resposta inflamatória. Eles vêm muito do calor, né? Aquele churrascão torrado, aquela coisa frita na air fry ou frita em imersão, tá? Tanto que essa é uma tabela muito boa para ver os alimentos baixos em AID, os verdinhos, e ela vai aumentando até os mais altos. Quais são os mais altos? Normalmente alimentos tem muito carboidrato, muita proteína, gordura densa e torrados. Então, bacon, pizza, salsicha, hot dog. E quais são os alimentos com menor AID? Frutas e legumes, cereais integrais, laticínios, ovos. Isso que tem pouco AID, tá? Então, em síntese, se eu quero fazer uma dieta low AIDs para desinflamar, para diminuir a resposta inflamatória, isso existe? Existe, lógico. Vegetais, ovos, laticínios, alimentos in natura e cozido no calor úmido. Pronto, dieta low AIDs, para diminuir a inflamação no meu paciente. Evitar o torradão, evitar o tostadão, aquele que fica ali, aquele saborzinho, aquele que lógico, é gostoso, mas a gente brinca que é o sabor da morte, sem terrorismo nutricional, mas a crosta, aquele torradinho, devemos tentar evitar na medida do possível, tá? Por exemplo, ovo cozido tem muito menos eixo que ovo frito, mas eu como ele mexido, frito, porque eu não gosto tanto de ovo cozido, mas a gente pode se preocupar com o restante da alimentação, tá? Não pensar só no ótimo, mas no bom também. PCR e rigidez arterial, existe uma relação direta. Então, aqui em 4.300 pessoas, mais uma vez, ao pé da letra. No entanto, cada um desses fatores tem impacto específico em relação à idade e à diferença de rigidez arterial. Em particular, os dados sugerem que o estresse oxidativo pode estar associado independentemente à rigidez arterial em indivíduos com mais de 45 anos. Portanto, reduzir o estresse oxidativo é um alvo terapêutico atraente para prevenir alterações relacionadas à idade, na estrutura e na função arterial e doenças subsequentes dos pacientes. Ponto importante, PCR é bacana, a gente muito é bacana, mas ela parece que aumenta com a idade, independe da nossa vontade. Mas aí que entra o ponto-chave. Mesmo ela aumentando com a idade, independente da nossa vontade, se a gente controla o ambiente em termos de estresse oxidativo e tudo mais, a gente tem melhora, menos rigidez arterial. Lembrando que rigidez arterial, o que é? Disfunção endotelial. O vaso não dilata e volta do jeito que deveria. Aumenta a pressão, aumenta dano ao endotélio e formação de placa também pode acontecer por conta disso, tá? Aqui as conexões também entre o estresse oxidativo e a resposta inflamatória. E, por favor, pessoal, também tenham muito claro isso em mente. Não é só o que causa o estresse oxidativo e a inflamação, mas o que falta para o nosso corpo se proteger. Se liguem nisso.
Micronutriente é que deixa o nosso corpo capaz de se proteger do estresse oxidativo da inflamação. Micronutriente. A gente fica pensando na porca da parafuseta e tudo mais, galera. Garantir status nutricional. Na prática clínica, quantos e quantos pacientes têm carências nutricionais não identificadas? Garantir status nutricional é o básico para controlar estresse oxidativo e inflamação. Minerais são cofatores enzimáticos. Vitaminas, algumas também. Algumas são antioxidantes não enzimáticas diretas, vitamina C e vitamina E, por exemplo, né, coenzima Q10, ácido alfa-lipóico, são antioxidantes diretos, né? Vamos lembrar disso. A inflamação, ela parece ter uma associação também grande com a gordura visceral, tá? Então, quando a gente pega aqui jovens e indivíduos de meia idade, os indivíduos de meia idade têm a PCR mais alta, sem ajustar para nenhum outro fator. Quando a gente ajusta para questão da gordura total, já diminui a diferença. Já não é mais significativa. E quando há o ajuste para a gordura visceral, fica igual. Ou seja, parece que não é a idade o ponto-chave. É importante? É. Mas mais importante que a idade é a gordura visceral. Porque jovens com gordura visceral aumentada também tem PCR aumentada. Quando você corrige pela gordura visceral, todo mundo tem PCR aumentada. Então, quanto maior os níveis de gordura visceral, maior o nível de PCR. Uma associação forte com inflamação. E, logicamente, isso também vai refletir numa circunferência da cintura aumentada, né? Então, eles veem aqui, na verdade, nesse caso é a área, né, em centímetros quadrados dessa gordura visceral, e também vem esse impacto. Então, quem tem níveis mais altos aí, especialmente os jovens, tem esse aumento, né? Especialmente os idosos, desculpa, os idosos não, acima de 40 anos. No entanto, qual que é o ponto? Ó, independente da gordura visceral, os homens de meia idade, eles tinham um nível de PCR intestino 6 mais alto, depende da gordura visceral, tá? Se era menor ou maior, eles tinham níveis um pouco mais altos. Aí entra uma hipótese forte. A testosterona tendo efeito anti-inflamatório. Testosterona e efeito anti-inflamatório. Será? Vamos abrir um parêntese aqui na nossa aula. Existem trabalhos já trazendo isso, o efeito anti-inflamatório da testosterona, tá aí alguns mecanismos aí envolvendo esse efeito, mas qual que é o ponto? E abrindo parêntese, já aproveitem, peguem essa sacada aqui em relação a níveis de testosterona. O que importa não é teste total, é teste livre. E sinais e sintomas. Ah, teste total, meu paciente está 300, não importa. A teste livre está acima de 60, há uma chance maior dele não ter sintomas, independente da teste total. Olha só, conclusões. A baixa testosterona livre, mesmo na presença de uma testosterona total normal, está associada a sintomas relacionados à deficiência de testosterona. A testo livre normal, apesar de uma testo total baixa, não está associada a sintomas. Portanto, os níveis de testo livre devem ser avaliados em homens com suspeita de sintomas de hipogonadais. Tá? E talvez sintomas hipogonadais não sejam só cansaço e fadiga, mas talvez uma resposta inflamatória aumentada pela queda na testosterona. Tá? Então a gente tem que pensar sobre isso e monitorar. Então se atentem, não basta teste total, o que importa realmente é teste livre. E eles trazem aqui com parâmetros para a gente acima de 60 como o bom. Tá? E aqui mostra essa relação. Então a galera que tinha outros números aqui, mas quem tinha teste livre mais alto, tinha menos TNF-alfa, tinha menos marcadores inflamatórios, tá bom? Fechando o parênteses, e as mulheres que usam, fechando não, ainda tem esse parênteses aqui, e as mulheres que usam anticoncepcional, tem que lembrar que elas têm uma queda de testosterona, certo? Certo. Especialmente testo livre, despenca, né? E esse é um estudo pequeno, mas ele já traz um dado interessante pra gente, que ele mostra um aumento de PCR e uma piora na hipertrofia, um estudo, nós temos outros mostrando que não tem diferença na hipertrofia, mas esse aqui evidenciou isso. E será que é por conta da testo? Que aí elas têm mais essa PCR, a testo baixa? Ou será que é por conta do cobre? Porque mulheres que usam anticoncepcional têm retenção de cobre, têm níveis de cobre mais aumentados, né? E o cobre a gente sabe que ele é pró-oxidante, que ele está ligado em reações de Haber-Weiss, que são tipo reações de Fenton, que geram estresse oxidativo. Ou, aí vem as hipóteses, né? Carência de complexo B, que também é bem presente na mulheres com uso anticoncepcional. E aí? Ou falta de ferro, ou vem outras hipóteses, né? Outro marcador inflamatório, fibrinogênio.
nesse caso, tanto em homens quanto em mulheres, uma associação forte entre os maiores níveis de fibrinogênio e o IMC, primeiro de tudo, maiores níveis de fibrinogênio, queda no HDL, fibrinogênio, sedentarismo aumenta fibrinogênio, e associação com PCR. Qual que é o papel do fibrinogênio? Vamos recapitular? Ele é um mediador inflamatório, além de tudo, mas ele também participa da coagulação, né? Então, básico, coagulação. Eu tenho estímulo, uma lesão, eu tenho, quando esse tecido está lesado, uma combinação de tromboplasmina mais cálcio, formando a trombina. A ação da trombina sobre o fibrinogênio faz conversão dele em fibrina, que faz coagular para segurar estancar o sangue daquela lesão, para não ter uma hemorragia. Só que a inflamação crônica, ela aumenta esse fibrinogênio de forma crônica, e aumenta, inclusive, propaga a inflamação sistêmica e aumenta o risco de trombose. E, mais uma vez, contextualizando para o momento atual, fibrinogênio aumenta o risco de trombose. Um dos grandes problemas hoje da Covid agravada é a formação de trombo para todo lado, por conta da resposta inflamatória exacerbada, tanto que utilizam muito anti-inflamatórios e anticoagulantes, né, no tratamento dos internados graves e tudo mais. Então, se atentem, quem já parte de nível inflamatório maior, né, pode ter uma resposta mais exacerbada. A gente vê o fibrinogênio como propagador de inflamação, não só no sangue, aqui em monócito, plaqueta, mastócito, entre outros, mas sim micróglias, cérebro, macrófagos em outros sistemas. Então, associação com colite ulcerativa, com artrite reumatoide. Então, ele como um ponto-chave da resposta inflamatória de diversas doenças. Então, é algo que vale a pena monitorar, tá? Fibrinogênio vale a pena monitorar no nosso paciente. Um outro marcador interessante, mais uma vez, voltando aqui para a questão de obesidade, inflamação e até, nesse caso, problemas de memória funcional, é a PCR, mais uma vez. Indivíduos com obesidade, tem níveis de PCR aumentados em relação aos indivíduos sem obesidade. Nesse estudo, é um estudo com 11 mil pessoas, isso é um teste cognitivo, e excluíram quem tinha PCR acima de 10, achando, né, para não ter doenças aí no meio, né, enfim. E o que eles viram? Que os indivíduos que tinham PCR aumentada, eles tinham maior disfunção cognitiva. Indivíduos com obesidade tinham PCR mais aumentada e também tinham mais disfunção cognitiva. E quando for fazer análise estatística disso, a PCR sozinha explicaria até 44% na relação entre IMC e a pior no teste de memória. Função cognitiva é pior por questões inflamatórias, tá? E estudos que corroboram com isso, como esse, 408 indivíduos de 30 a 54 anos, além da associação da pior função geral, raciocínio espacial, memória de curto prazo, etc., eles vão redução da área do cérebro, de áreas do cérebro associadas a esse processo inflamatório crônico. Redução da área cortical, da matéria cinzenta e branca, que é responsável pelo processamento fino, e do hipocampo, que é da memória. Ela é redução de massa cefálica por conta de inflamação crônica. Então, a gente sim tem que monitorar e tem que tratar e tem que alertar o nosso paciente. Tá? Isso é essencial, isso é nosso dever. Estudar isso para alertar o nosso paciente para tratar. Tá? Até isolamento, em tempos de Covid, isolamento e solidão, está associado com inflamação. Olha que importante a gente saber disso. Jéssica, mas eu sou nutricionista, sim. Você é profissional de saúde além disso. Tá? Então, a solidão associada a maiores níveis de interleucina 6, isolamento social a maiores níveis de PCR fibrinogênio, tá? E parece que nesse caso os homens são mais susceptíveis, nesse estudo aqui que avaliou. Ok? Então, pensar, e aí, sempre que a gente pensa nisso, quando a gente pensa em marcadores inflamatórios e tudo mais, a gente pensa que os inflamatórios sobem e, ao mesmo tempo, os anti-inflamatórios tendem a descer. E por que eu estou puxando esse gancho? Para falar um pouquinho de adiponectina, como um marcador independente para processos inflamatórios. Quer dizer que ela vai estar alta? Não, relação inversa. Quanto menor a adiponectina, maior é o status inflamatório desse paciente. Então, esse é um estudo com mais de 1.000 pessoas que ele viu o seguinte: de qualquer forma, os níveis de adiponectina circulante é um forte marcador de risco para síndrome metabólica, independente de adiposidade, restrição de marcadores inflamatórios. Então, parece que o anti-inflamatório cai antes até da inflamação se propagar, tá? Ele traz os dados para a gente, então, critérios para síndrome metabólica, eles viram que valores de adiponectina médios abaixo de 8, eles estavam associados com os critérios, independente de MC e do diagnóstico, associados ao diagnóstico de síndrome metabólica, tá? Aqui eles separaram de acordo com o IMC, independente do IMC, quanto maior, mais baixo o nível de adiponectina, mais sintomas de síndrome metabólica os indivíduos tinham, tá?
Conjunto de biomarcadores de síndrome metabólica. A gente tem que lembrar o seguinte, nós temos quando a gente fala de síndrome metabólica, né, obesidade associada com estresse oxidativo, a gente tem impacto em fígado, a gente tem impacto em estômago, a gente tem impacto em tecido adiposo. Né, e tudo isso a gente vai ter essa orquestra de inflamação acontecendo para todo lado, né? Então, a adiponectina ali caindo, levodoxidase aumentando, TNF-alfa aumentando, interleucina 6 aumentando, a gente não mede interleucina 6, sim, mas mede ferritina. Lembra dos marcadores secundários, né? Ácido úrico aumentando nesse paciente, ok? Então, não se limitar aos marcadores clássicos, né, de inflamação, mas a gente pode pensar também em alguns outros. Resumo da parte aqui para adultos. Razão-Dolphin linfócito parece um bom marcador para diversos desfechos de saúde. Ferritina é interessante, mas observar o IMC. Sobrepeso e obesidade pode estar mascarando essa ferritina como marcador inflamatório. Tá? Ou mostrando, né? Ele é um marcador inflamatório, realmente, mas mascarando uma anemia. Eles tomam esse cuidado. Além de inúmeros fatores, os AIDs diretamente aumentam a resposta inflamatória. Então, a dieta diretamente, por esse mecanismo, afeta, entre diversos outros, como a gente comentou, como a carência nutricional. A gordura visceral e a queda de testosterona são importantes fatores de risco para a inflamação. Okay? Fibrinogênio parece ser um bom marcador, especialmente em mulheres. Qual que é um grande fator, entre aspas, de risco para aumento de fibrinogênio? E eu recomendo, na prática, fica a dica para vocês, monitorarem fibrinogênio em mulheres que tomam anticoncepcional, ou que estão querendo começar a tomar. Porque talvez se essa mulher já tem um fibrinogênio alto, está pensando em começar a tomar, isso aumenta ainda maior risco de trombose dela. A gente sabe que alguns anticoncepcionais têm associação com risco de trombose aumentado. Então, tomar cuidado em relação a isso, né? PCR continua sendo um bom marcador, pensando inclusive na vida adulta, posterior, ok? E pode-se observar, independente de outros fatores inflamatórios, a queda nos níveis de prolactina associada à síndrome metabólica. Então, também é algo que a gente pode pensar em monitorar. Eu, sendo bem sério, não costumo monitorar de prolactina na prática clínica. Agora, PCR, fibrinogênio e ferritina, de muitos e muitos pacientes. E por último, a reta final da vida e da nossa aula ficou pesada, né? Mas a terceira idade, então, biomarcadores idosos, o que a gente tem que pensar? Estudos prospectivos, né, que acompanham aí ao longo de 6 e 12 anos, observaram o seguinte: quem tinha, os idosos que tinham PCR mais alta, C mais alta e homocisteína mais alta, tiveram piora na performance cognitiva global, memória, função executiva e tempo de processamento, corroborando com o dado que a gente viu anteriormente, marcadores inflamatórios e declínio cognitivo. Tá? Então, muito cuidado. Se nós queremos ser idosos funcionais, fisicamente e mentalmente. Então, se atentem a isso. Outros, nós temos biomarcadores inflamatórios também associados com fragilidade desse paciente. Então, a gente sabe que a inflamação ela corrobora com a sarcopenia, não só perda de massa muscular, mas perda de função muscular, né? Então, inflamação, estresse oxidativo, síntese da degradação proteica e o sedentarismo, como aquilo que a gente já comentou. Sedentarismo não tem como. É uma causa de inflamação ser sedentário e atividade física moderada anti-inflamatória, né? Quais biomarcadores a gente pode pensar de fragilidade? PCR fibrinogênio, nenhuma novidade. Então, aqui em mais de 2.000 pessoas, acompanhou durante 10 anos indivíduos e viram PCR fibrinogênio, uma forte associação, especialmente quando junto em mulheres aqui, PCR acima de 1,2, mulheres mais frágeis, fibrinogênio acima de 300, também mulheres mais frágeis, tá? Então, cuidado, cuidado. Sendo inflamação, é inflamação que acontece com a idade. Nós temos N questões envolvidas nisso, desde a declínio da resposta imunitária, desde declínios hormonais, mas também o estilo de vida ruim que vai se acumulando. Eu sempre penso nisso. São anos e anos com estilo de vida ruim. Então, será que não é isso que causa essa inflamação com a idade? Não só a idade em si, mas o acúmulo desses efeitos? Eu acho que é uma soma dos dois, no final das contas. Aquele link de inflamação com sarcopenia, então esse estudo mostrou especialmente que a homosteína alta, especialmente em mulheres abaixo de 70 anos, não fumantes, e a PCR em ambos os sexos, em ambas as faixas etárias, fumantes e não fumantes. A PCR, mais uma vez, sendo específica e tendo uma associação com sarcopenia, tá bom? Inflamação e resposta ao treinamento, olha que curioso. Né? Pegaram aqui, mediram TNF-alfa, interleucina 8 e 6 altos,
e viram que esses idosos que tinham esses marcadores mais altos, eles tinham menor ganho de força muscular durante as sessões de treinamento ao longo do tempo, especialmente quem tinha TNF-alfa mais alto. Então, a gente tem que ter um manejo do estilo de vida desse paciente, até para ajudá-lo a ter esse ganho de força e função muscular na fase idosa. A inflamação parece ter uma associação com prejuízo nesse ganho, tá? Almosteína, marcador novo, se atentem a ele, ó, se liga. Almosteína é um marcador de saúde endotelial. Aqui em jovens, né, eles viram que em jovens já tem essa associação de almosteína mais alta de forma aguda com pior da função endotelial, ok? E a gente tem que lembrar que a almosteína, ela alta, ela está associada com diversos quadros de disfunção endotelial, ela causando, e ela estando aumentada por conta de um estresse oxidativo aumentado. Outros fatores que podem aumentar a almosteína, falta de B9 e B12. Falta de B9 e ou B12 podem aumentar a almosteína além do estresse oxidativo aumentado, tá? Existe uma associação muito direta entre a almosteína mais alta e a inflamação. Então aqui a gente vê diversos marcadores que andam juntos. Almosteína mais alta, TNF-alfa mais alto, PCR mais alta, tá? Interleucina 6 mais alta, nessa classificação aqui, nesses indivíduos, avaliando saúde cardíaca. E carências nutricionais. Aqui um exemplo, em idosos, mostrando que os idosos que tinham níveis de vitamina D mais altos, tinham níveis de interleucina 6 mais baixos. Será que é o estilo de vida como um todo? Pode ser, mas é uma associação forte aqui da vitamina D, tá? Curiosidade, né? Por essa associação, então, será que eles viram aqui que acima de 53 seria o ideal? 53 nanomol por litro. Tá, mas onde que entra o pulo do gato? Quando a gente mede no exame do laboratório, a gente não mede nanomol por litro. A gente mede nanograma por ml. Quando a gente vai converter 53 nanomol por litro para nanograma por ml, a gente está falando aqui de 20 a 30 nanograma por ml. Talvez aquele do exame ali, 30, 35, 40, já esteja ótimo, tá? Cuidado com a unidade de medida, para não cair em algumas falácias por aí, ok? A gente tem, lógico, uma associação bem forte de quanto maior a inflamação, maior a mortalidade, né? E aí, fator de risco que aumenta a inflamação, né? Doenças associadas à inflamação, cigarro, obesidade, infecções, hipertensão, genótipo, menopausa, andropausa, tudo isso corrobora, e corrobora com osteopenia, sarcopenia, fragilidade como um todo, que aumenta a mortalidade, né? A gente tem que pensar muito em modular a resposta inflamatória nos indivíduos de acordo com a idade. Não só pensando no final da vida, a mortalidade, mas pensando em todas as comorbidades que vêm junto. Todas as comorbidades que vêm junto. Então, assim, é um paciente que vai ter uma doença cardíaca, câncer, diabetes, fragilidade. Se ele tem menos inflamação, ele tende a ter menos essas doenças também, né? Então, a gente acaba tudo envolvido, né, nesse sentido. E esse é um estudo muito, muito interessante. Eles acompanharam durante 3 anos aí a galera. 57 homens. Foram ver as pessoas que tinham aí perdido peso e tudo mais. E eles viram que, independente, né, de questão de... Eles viram que quem perdia mais peso, parece que tinha melhora da função endotelial, quem tinha esse emagrecimento melhorava a inflamação, tinha alguns pontos importantes. Cara, minha bateria tá acabando. Me dá 1 minuto que eu vou pegar o carregador que eu esqueci, pra gente não perder a aula aqui no meio. Avisou. Voltei. Estamos vivos. Pronto. Não deixamos a peteca cair. Foi mal, galera. Então, voltando aqui. Os indivíduos que tiveram aí melhora da função endotelial, via de regra, eles mantiveram o peso, não tiveram ganho de peso ao longo do tempo. Eles tiveram uma até diminuição da razão cintura-quadril. Eles tinham aí uma manutenção e não tinham tanto assim um aumento de células inflamatórias.
tiveram aí também uma resposta inflamatória e geral associada, tá? Mas esse é um estudo interessante. Não é aquele, é esse, tá? Olha que interessante esse estudo. Ele acompanhou a galera do nascimento até 64 anos de idade. É exato. 1.690 pessoas, acompanhadas 23 vezes desde o nascimento até 63 anos de idade, medindo PCR, interleucina 6, leptina, pronestina. Acho difícil a gente achar um estudo interessante como esse, que acompanha ao longo da vida inteira, tá? E o que eles viram? Que na época, né, e é bom lembrar que na época que eles nasceram, 64 anos atrás, sobrepeso e obesidade infantil era 10%, hoje é 33%. Na época, era muito mais baixa a inflamação e tudo. Quanto maior tempo o indivíduo passa com sobrepeso e obesidade, maiores níveis de marcadores inflamatórios aos 60 anos. Independente dele ter emagrecido ou não, do jeito que ele está na fase idosa. Quanto mais tempo ele passa com sobrepeso e obesidade ao longo da vida, mais marcador inflamatório ele tem no final da vida. E vamos pensar, sobrepeso e obesidade na época era 10% infantil, hoje é 33%. Como é que a gente vai estar daqui 50 anos? Passando 10, 15, 20 anos com sobrepeso e obesidade, ou a vida inteira, né? E aí, é essa questão. Sobrepeso e obesidade tem a ver com inflamação por alimentação, sedentarismo, estilo de vida, por todas as questões que a gente já vem passando. E lógico, isso tem a ver com todos os desfechos, diabetes, estatose hepática, doenças cardíacas, acaba estando tudo associado, certo? Esse é um estudo interessante, muito interessante. Resumindo, NLR, razão de linfócitos, marcador para prognóstico, também para desfechos negativos, também na fase adulta e também na fase idosa, tá? Gordura visceral, queda da testosterona são fatores importantes, maior risco de inflamação. Fibrinogênio parece um bom marcador, especialmente em mulheres, a gente falou dele. Carências nutricionais devem ser evitadas, exemplo da vitamina D, mas vamos pensar em vitaminas antioxidantes, vamos pensar em minerais, cofatores de enzimas antioxidantes, ok? Vamos pensar em CBAs, compostos bioativos, que tem efeito anti-inflamatório antioxidante, ok? A PCR, vocês viram que é um marcador da vida inteira, né? Que vale a pena a gente monitorar, especialmente a terceira idade também. E a homosteína pode ser usada principalmente para investigar saúde vascular, mental e óssea. São os principais pontos que a gente vê, ok? Galera, um resumão para a gente ir para nosso bate-papo. Como eu falei, o intuito aqui era trazer insights, bombardear, falei rápido. Quem vai ter 2 semanas aí para assistir, para baixar os artigos, para ir e voltar no que eu falei, para entender e mandar dúvida, pode mandar, chover de dúvida no Hotmart que a gente responde lá, tá bom? Também, depois que for rever a aula. Resumão, PCR que é um dos principais. O ideal é estar zerada, 0,5, 0,0, é o mínimo possível. Acima de 1 já não tá bom. A gente pega o paciente com 5, 10, 15 de PCR crônica, tá? Homosteína, temos valores de referência e tudo mais, mas valor ideal parece que para a saúde, menor que 10. Peguei um paciente recente com 58 de homosteína, risco aumentadíssimo, tá? Tirar ele desse risco o quanto antes. E também vale a pena, lembrando, o que aumenta a homosteína? Carência de B9 e ou B12 e estresse oxidativo e inflamação. Como é que a gente vai saber no meu paciente o que está causando? Fator de risco, sinais e sintomas. Fator de risco, sinais e sintomas, tá? Sobrepeso e obesidade é um fator de risco, mas é um sinal e sintoma, na verdade, do estilo de vida que ele se expõe, né? Então, ácido fólico, talvez ideal acima de 10, B12 acima de 500, para a gente ter um nível de homosteína mais adequados, contanto que esse paciente não esteja com estresse oxidativo e inflamação. Fibrinogênio, tem estudos mostrando aí 300, ideal abaixo de 300, que acima de 300 já tem essa associação, a gente pode pensar no ótimo, talvez abaixo de 50. Monitorar, acompanhar o seu paciente, esse é o recado final, tá bom? Agradecer sempre meus filhos e meus pimpolhos, né? Samuel, Camila e Yasmin, os velhos de guerra, e os novos, os pimpolhos aí, Dandara, Ana, Matheus, Vinícius, Sal, que estão aí. Essa aula era só para vocês, resolveu abrir para todo mundo, mas por favor, perguntem, né? O que eu tinha para explanar de forma sucinta e breve era isso. E
espero ter contribuído um pouquinho. Vamos voltar aqui. 22 pessoas aí ao vivo conosco. Gabriel tá aí. Boa noite, Gabriel. Show. E aí, galera? Tem perguntas, né? Cadê? Tem pergunta, Jeff, lá no Pronto. cantinho. Show. Alguém quer fazer? Eu faço para mim mesmo. Quer que eu leia? Vai lá, Dana, vai lá. Beleza. A Renata perguntou assim: Professor, oi, ó. Professor, não estou na prática clínica, só para você entender o nível da pergunta. A atividade física gera inflamação. Como eu percebo quanto isso faz parte do processo natural da resposta à atividade física? Esse tipo de inflamação será tratado da mesma forma? Como identificar? Então, ótima pergunta, tá, Renata? Não sei se você tá aí ainda, mas excelente pergunta. Qual que é o ponto-chave? A atividade física ela já é uma resposta inflamatória, digamos assim, imediata, que dura ali 24, 48 horas, tá? E depois ela já é uma adaptação, então, que é um efeito chamado hormese. Hormese é diferente de homeostase. O que é hormese? É aquela. A homeostase a gente sabe que é o equilíbrio. Hormese é, após uma agressão, o meu corpo se adaptar para aguentar de forma menos danosa aquela agressão. Exemplo mais simples do dia a dia. Se eu começar a socar a parede, eu vou primeiro machucar a minha mão, e se eu continuar fazendo isso semanas e dias e semanas a fim, eu vou começar a formar calo, que vão me proteger contra essa agressão, e vai parar de machucar a minha mão. Isso é hormese. Então, a atividade física ela é um processo agressivo, ela é agressiva agudamente para o nosso organismo, mas, devido à resposta que o meu organismo tem à atividade física, eu tenho uma resposta mais anti-inflamatória do que ela gera quando ela está em equilíbrio. Atletas, via de regra, tendem a ter um pouco desse desequilíbrio, mas mesmo assim ela tende a não ser tão danosa assim, tá? Mas, e aí ele perguntou, Gerson, como eu percebo isso, como se está natural na prática, né? Primeiro, a resposta daquele paciente. Paciente que começa a treinar e fica doente. Sempre que eu começo a treinar, eu fico doente. Quer dizer que está abusando e que está tendo uma imunossupressão por conta disso. Ou ainda, paciente que reclama de recuperação ruim. Nossa, eu treino, eu demoro uma semana para conseguir voltar a treinar. Todo começo é pior, a gente sabe disso. Por quê? A gente tem que quebrar a homeostase e tem que gerar a hormese. Por isso que no começo do treinamento dói tanto, inflama tanto, porque o corpo está despreparado, depois vai ficando melhor. E conforme a gente vai, toda vez que evolui o treino, a gente tem essa sensação de novo que passa, e assim vai evoluindo, né? Então, esses são, acho que as principais dicas que eu posso dar. Vai atrás, exame vai, de forma aguda. Então, se eu fizer uma atividade física intensa, extenuante, além do meu normal, eu vou, sim, no dia seguinte, ter uma ferritina aumentada, uma PCR aumentada, um leucócito aumentado. Eu tenho que saber disso. Mas, aí eu tenho que ver fator de risco. Quando eu estou acompanhando o paciente, o que é um fator de risco para a inflamação? É também a atividade física. Então, se eu sei que eu quero medir a inflamação daquele paciente, eu não quero ter esse viés, eu posso pedir para ele ficar 2, 3 dias sem fazer. Que aí eu sei como é que está a inflamação dele basal, independente da atividade física, tá? Show. Dandara, próxima. A Catarina perguntou os Simbora. slides, vai ficar disponível. O Pedro Rocha pergunta assim: o consumo de álcool pode gerar alterações no nível de PCR de forma aguda? Pedrão, não sei, não sei. Você me pegou, não sei. Tem que ver. Nunca vi. Mas pode ser, quem sabe. Não sei, sendo bem sincero. Tem que investigar isso aí. Se alguém sabe, por favor, se manifeste. De qualquer forma, é um viés grande, é uma agressão grande para o organismo. E se por acaso essa pergunta é porque um paciente fez exame de sangue e bebeu no dia anterior, 2 dias antes, exageradamente, e fez exame e estava alta PCR, é um viés grande, não só para PCR, mas para saúde hepática, para outros marcadores. Então, o consumo de álcool deve ser moderado ou evitado 2, 3 dias antes do exame, sem sombra de dúvida, porque pode alterar um monte de coisa, tá? PCR especificamente, não sei. E a Jeane pergunta assim: qual a diferença de PCR e de PCR-US? O S. O S é a PCR ultrassensível, né? Jane, é praticamente o nível, literalmente, o nível de sensibilidade do exame. Você vê que a PCR ultrassensível, ela mede ali
0,54, 0,32, 0,3, alguma coisa. A PCR mede 1, 2, 3. É basicamente isso, tá? Mas na prática, o significado clínico pra gente acaba sendo o mesmo, tá bom? É a sensibilidade do método. Pedrão, tamo junto, Pedrão. E Jane, é isso. Então, pra gente, assim, a ultrassensível seria, a gente teria esse ver, a gente conseguiria ver essas mudanças finas. Mas sendo bem sincero, se você vê que na praia, que o custo da ultrassensível está muito mais alto que a normal, pede a normal. Porque a gente não tem que ter esse detalhe tão fino. Se o paciente realmente está inflamado, vai estar lá 1, 2, 3, vai estar mais alto que 1. Se ele está menos que 1, ele está bem, tá? Show. Mais alguém, galera? Alguém quer se manifestar? Alguém quer falar comigo? Espero ter... Jefferson, Oi. Ah, Mércia. Mércia. E aí, Mércia? Acabou? Tô bem. Show. Jefferson, já que a aula foi sobre inflamação, eu fiquei com uma dúvida. Eu estava lendo uns artigos hoje sobre essa questão do Covid e tal, até mesmo porque meus pais tiveram, então eu comecei a estudar mais. Tá. Como é que funciona? Porque assim, quando tá com a questão, quando tá com Covid, aí faz o teste, né? Sim. E geralmente, se eu não me engano, não tenho muita certeza, é uma dúvida, é PCR? Não, então, ó, vamos diferenciar. PCR da proteína C reativa é um marcador inflamatório. E existe um método de quantificação de DNA viral, de RNA viral, que aí é o PCR, que é o método quantitativo de RNA viral, tá? Então, esse é um diferencial que, boa pergunta, viu, Messi? Que muita gente confunde. Então, a PCR que a gente está falando aqui, que é marcador inflamatório, é a proteína C reativa. O PCR que usa para ver carga viral, aí é um método de quantificação da RNA viral, que vai ver se, por isso que inclusive é utilizado só quando a pessoa está realmente infectada, porque vai ver a replicação, vai dar aumentado, então é cadeia de polimerização de não sei o que, isso é o nome, né, do PCR, não lembro, alguém lembrar aí, mas é chain polymerase chain reaction, alguma coisa assim, que faz amplificação de RNA para conseguir mensurar, tá? Mas, e aí a gente acaba usando PCR, então existe TR-PCR, o SWAB, que mede o vírus, e deu positivo, beleza. Aí fez exame de sangue vai medir PCR, proteína C reativa, para ver inflamação. E vai continuar monitorando isso depois para ver como está o quadro inflamatório desse paciente, que inclusive fica aumentado, mesmo pós-Covid, alguns dias, algumas semanas, é o que a gente tem observado, tá? PCR aumentada, fibrinogênio aumentado, e tem um marcador específico que tem sido bastante utilizado para ver essa questão de coagulação e de Covid, que é o dímero D. Vocês devem ter pegado o paciente, analisando o dímero D, para ver essa relação também, tá? Então, assim, o clássico paciente covidado, digamos assim, ou pós-Covid, é processo inflamatório acontecendo mesmo algumas semanas depois, tá? E aí, mais uma vez, entra a nutrição, atividade física e tudo para ajudar a diminuir o mais rápido possível essa inflamação, tá? E Jefferson, nesse caso, você acha que seria interessante utilizar suplementação De quê? durante, depois? Antioxidantes, não sei, alguma coisa do tipo, porque eu estava lendo os artigos e estão pesquisando muito, né, sobre vitamina C, D, E, zinco, cobre e Ah, tal. E aí, essa utilização poderia ser feita de forma, eu não digo preventiva, mas tipo assim, visando melhorar esse corpo, claro que a alimentação também. Mas o durante, você acha que ajudaria de alguma forma, mesmo não hospitalizado, mas o que está em isolamento em casa, entende? sim, sim. E depois também você acha que seria interessante? Mércia, eu teria muito cuidado com vitaminas antioxidantes diretas, né, que são antioxidantes não enzimáticos, vitamina C e E especialmente. Que é o mesmo cuidado que a gente tem na atividade física. Como o nosso corpo não consegue ter, digamos assim, um controle fino, pode ser que passe do ponto. Eu tenho que lembrar que para eu ter combate a vírus e bactérias, eu tenho que ter resposta inflamatória. Então não é nem de mais nem de menos, né? E é onde ela está acontecendo. Então eu teria muita cautela com vitamina C e vitamina E suplementar. Não suplementaria eu, Jefferson, não suplementaria vitamina C e vitamina E, pensando em quadro agudo hospitalizado. E talvez nem em casa, porque são vitaminas fáceis de atingir com a alimentação. E se for suplementar dose baixa, tá? Agora, zinco, selênio, vitamina D, etc., talvez valha a pena para garantir,
Cobre, que você citou aí no meio, não sei se foi sem querer ou querendo, eu não suplementaria de forma alguma. Até porque cobre, ele é difícil faltar e ele é pró-oxidante em excesso. Igual o selênio também tem que ter cuidado de dose alta demais, tá? Então, teria essa atenção. Ok? Só para Ok. deixar mais claro, talvez, a questão do antioxidante não enzimático, que são as vitaminas, nosso corpo não tem controle. Você ingeriu, absorveu, tem controle na absorção, mas entrou, vai ter o efeito antioxidante. Por isso o risco do excesso. Agora, quando eu falo de zinco como cofator de enzima antioxidante, meu corpo ele tem a proteção, ele tem o tempo ali de produzir enzima, ele não vai produzir enzima em excesso porque tem muito zinco, não. Então ele tem vários mecanismos de controle disso. E outra, compostos bioativos. Quando a gente fala de comida, compostos bioativos também geram uma resposta antioxidante inflamatória que, via de regra, é mediada pelo meu corpo. Então a chance de ter excesso é pequena. Então, até suplementar composto bioativo, a gente talvez poderia pensar nisso. Mas, mais uma vez, pensar em comida, sempre que possível, tá? Ó, o Pedro Rocha está falando do ômega 3, ó. Só um adendo aí do ômega 3, em casos mais graves, é efeito anti-inflamatório bem intenso. E é bacana, Pedro, até ter citado isso, porque o ômega 3 também, o DHA especialmente, né, me vem na cabeça essa ideia, porque além do anti-inflamatório sistêmico, ele é anticoagulante, né, por conta desse efeito anti-inflamatório. Então, poderia ser melhor ainda para prevenir essa coagulação, essa síndrome de coagulação que acontece nos pacientes com Covid, né? Muito bom, bem lembrado. Alguém ia falar? Eu, Jeff. Oi. E aí, Gabriel? Por... Calma, Luciana primeiro, depois Gabriel, primeiro as damas, Gabriel. Vai lá, Luciana. Obrigada. Sim. É porque eu estava vendo vários artigos científicos falando sobre o zinco como Sim. imunomodulador, né, para aumentar a Sim. imunidade dos pacientes com Covid. Inclusive, Sim. já está tendo vários estudos sobre isso, né? Uhum. O que você acha disso? Se realmente é interessante a gente suplementar o zinco nesse caso para aumentar a imunidade, porque o vírus, né, é uma forma ótima de combater o vírus é aumentando a imunidade. Sem dúvida. Luciana, sim, zinco é sensacional. As pessoas têm muita carência de zinco na prática clínica e talvez por isso tenha tanto benefício da suplementação. É sempre lembrar aquilo. Quanto mais desnutrida a pessoa tiver, qualquer coisa que você der para ela vai fazer efeito. Então, se a pessoa já está nutricionalmente bem adequada em zinco, provavelmente não vai ter um efeito extra. Você bota doses extras. Agora, se está faltando, você recolocar, isso é certeza. E como é uma carência bem corriqueira, teria uma atenção especial sem sombra de dúvida. E como é difícil ter excesso, zinco é difícil ter excesso. Então, é mais seguro, digamos assim, trabalhar com ele, tá? Boa pergunta. Tá, joia, obrigada. Nada. Gabriel, diga. Jeff, essa semana eu peguei um paciente que ele, 22 anos, tá com obesidade já grau 1, o MC dele deu 31. Tá. E ele tem dois fatores para síndrome metabólica. Ele está com resistência periférica à insulina, a insulina dele deu 25. Tá. E também a questão da obesidade em si, Da né? circunferência abdominal, né? Uhum. E eu vi também no exame dele, que no seu curso de interpretação de exame, você fala muito do índice de saturação da transferrina também como marcador de inflamação, né? Sim. Que ele é um dos mais estáveis, né? Ele, com relação à inflamação, ele é o que mais se mantém na linha, né? E no caso, quanto mais aumentado, indica maior inflamação, certo? Calma, Gabriel. A ferritina ou a saturação da transferrina? Saturação. A saturação, ela mostra pra gente, a saturação ela mostra pra gente diretamente a questão do ferro. Então, por exemplo, no paciente com obesidade, sobrepeso, por conta da inflamação, ele tende a ter problemas de absorção do ferro. Então, consequentemente, a saturação dele, se ele tiver falta de ferro, vai estar mais baixa. É um diferencial, porque a ferritina pode estar alta por conta da inflamação. Então, ela não mostra para mim a falta de ferro, a ferritina, né? Aí eu olharia a saturação, nesse caso, para ver ferro. Não para ver inflamação, mas como marcador que não sofre tanta influência da inflamação, nesse caso. Entendi. Então, no caso, ela não é um marcador tão sensível para inflamação, é isso? Exato. Essa é a magia da saturação, é isso. Ela é mais estável no quadro inflamatório. Ou seja, a inflamação aumenta a ferritina, então eu não sei se tem estoque de ferro. Agora, a saturação, ela não sofre tanta alteração por a inflamação. Então, assim, se ele está inflamado ou não, a saturação vai mostrar como é que está o ferro circulante. Se está saturação boa, se está baixo.
A Então, dele aqui dentro do exame dele, né, que o laboratório, sim, o valor que ele usou aqui deu 47, e o valor tá de 20 a 50. Então então não tá tá bem. faltando ferro. Só mostra pra gente que não tá faltando ferro. Só isso. Entendi. Show. Beleza. E a ferritina dele, você tem aí? Tem. Peraí. Não, acho que a ferritina não tem, só tem o Não, ferro sérico. tranquilo. Não Tranquilo. Mas tem. assim, isso aí, a saturação, como eu te falei, a gente nem liga ela com a inflamação, mas só com ferro. Então, esse que é a magia dela. Ela não sofre tanto efeito da inflamação. Então, isso mostra que ele não tem falta de ferro. Ponto. A princípio. A Beleza. princípio. Ele pode ter falta no estoque, mas aí vamos aproveitar, já estamos aqui, né? Olha só que interessante. Vamos pegar um paciente que está com anemia braba, ferritina de 6 e saturação de transferrina de 7%. Anemia braba. Começou a suplementar ferro. Pum! Dose alta, 60 miligramas todo dia de ferro elementar. Começou a suplementar. O que vai aumentar primeiro? Saturação. Então, assim, a saturação dele vai bater 50%, 45%, o estoque vai. Aí depois o estoque começa a aumentar. Aí a ferritina vai para 10, 15. Então a saturação responde mais rápido, porque mostra que esse ferro está entrando mais e ele vai sendo distribuído, aí vai aumentando o estoque. Então a saturação é bem sensível. Se eu começar hoje a aumentar a minha ingestão de ferro, vai aumentar já rápido, uma semana, duas. Né? E não necessariamente meu estoque está bom. Aí vê a relação com a ferritina, mas quer dizer que eu estou ingerindo mais. Entendeu? Só para talvez, esse é um quadro clínico bem bom da gente ter em mente, para não se enganar, né? Então, se o paciente começou a suplementar recente ou teve uma mudança dietética recente e isso fez aumentar a saturação, quer dizer que está entrando mais ferro. Então, quer dizer que o status está ótimo. Quer dizer que está melhor, pode estar no processo de melhora, tá? Show. A Mércia, sim, oi Mércia, diga. Seria possível chamar. Desculpa, Mércia, cortou. Não te cortou em alguns pedaços. Repita, por favor. Baixa Oi. grama normal. Tá ouvindo? Tá cortando, eu acho. Fala aí. Tá cortando, Mércia. Se você quiser escrever no A chat, ferritina. Tá cortando. tá. Vou escrever no. Tá, escreve aí que eu vou esperar você escrever. Tá bom? Galerinha, mais alguém? Uma questão? Não? Maravilha. Muito bom. Sempre tenho que aprender nesses negócios, né? É bom estar interagindo com vocês. Renata, valeu, Renata, tamo junto. Eu vi também o ômega 3, né? Nossa, parece ser interessante para pacientes hospitalizados. Beleza. Vou esperar a Mércia digitar aqui, última perguntinha. Daí a gente vai descansar, né? Eu vou jantar ainda. Jantar tarde, devia ter jantado mais cedo, né? Mércia, ferritina baixa, hemograma normal. É possível ser anemia? Mércia, o diagnóstico de anemia não tem, porque não tem hemograma normal, porque não tem hemograma baixo, mas tem falta de ferro. Então a gente tem que lembrar que a falta de ferro, uma das coisas que ela causa é anemia. Mas esse paciente não tem anemia ainda. Mas é aquilo, se não cuidar, vai desenvolver, tipo isso. E ele pode ter vários outros sintomas de carência de ferro, que não anemia. Ele pode ter cansaço, tatenia, fadiga, maior hipersensibilidade a álcool e tudo mais, sem ter anemia. Só pela falta de ferro, tá? Thaís, obrigado, viu? Mércia, show. Galera, é isso. Daniela, valeu, Gabrielzão, como sempre aí. Tamo junto. Galera, boa noite, Pimpolhos. Pimpolhos, vão perguntar nada, Pimpolhos? Vão deixar eu perguntar amanhã, na semana que vem, pessoalmente. Vocês são foda, né? Beleza. É nóis. Até mais, bom descanso a todos. Até o nosso próximo Casos Clínicos. Ou tem live amanhã, Tobiótico, quem quiser, tamo lá. Beijo. Até mais. Tchau, tchau, galera. Valeu, Pedrão. Saudades.